Reposição hormonal na perimenopausa. Quais são as 3 principais coisas que vocês precisam saber antes de iniciar? Agora, antes de me estender sobre esse vídeo, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e apaixonada pelo universo das mulheres 40+. E se esse tipo de assunto é do interesse de vocês, ativem o sininho que sempre tem novidade nesse canal. Let's go! Em resumo, o que é a perimenopausa? A perimenopausa é o período que antecede a menopausa, a última menstruação da vida de uma mulher. E esse período vai ser marcado por grande flutuação hormonal e por uma queda contínua dos níveis dos hormônios. Acontece que esse período acaba trazendo muitos sintomas e muita perda de qualidade de vida para as mulheres. E por esse motivo é muito importante que a gente pense em tratamento, pense em reposição hormonal, caso a mulher tenha sintomas. Agora, voltando ao assunto do vídeo, quais são as 3 principais coisas que vocês precisam saber antes de iniciar a reposição hormonal na perimenopausa? A primeira coisa, a reposição hormonal é contraceptiva? Eu posso engravidar estando na perimenopausa? Vamos lá. A mulher não engravida mais depois da menopausa, isto é, depois de ela de fato parar de menstruar. Eu consigo identificar que uma mulher não engravida mais quando ela já está há 1 ano sem períodos menstruais, sem fluxos menstruais. Acontece que nesse período da perimenopausa, os ciclos são muito erráticos, são muito irregulares muitas vezes. E com isso, sim, a mulher libera óvulos de forma irregular. O que pode ser difícil para quem quer engravidar, quem está tentando engravidar pode não ter uma facilidade muito grande, né? A gente sabe que não é fácil engravidar depois dos 40 anos, especialmente se as nossas contagens hormonais, as nossas contagens de óvulos são baixas. Mas o que acontece? A ovulação acontece de forma muito irregular nessa fase. Então a gente não sabe quando vai ovular e por isso métodos como, por exemplo, a tabelinha não são seguros. Não são seguros em nenhuma fase, mas nessa em especial eles não vão funcionar, eles não vão ser seguros. Por isso, caso eu esteja diante de uma mulher que não quer engravidar, que precisa evitar uma gestação, só a reposição hormonal não vai ser suficiente. A reposição hormonal contém quantidades muito pequenas de hormônios que não são suficientes para bloquear esse ovário. Por isso, é muito comum a gente precisar fazer combinações, seja de uma reposição de estrogênio com um DIU hormonal, como é o caso do Mirena, ou com pílulas de progesterona, como é o caso da drospirenona de forma isolada, que a gente pode combinar com a reposição hormonal, garantindo assim proteção de endométrio, proteção uterina da mulher, contracepção e alívio dos sintomas. Agora, a segunda questão importante é: será que eu vou parar de menstruar com a reposição hormonal? Eu sinto muito, mas a resposta é não. Como eu falei agora, a reposição hormonal contém doses muito pequenininhas de hormônio. E por isso, ela não é suficiente para bloquear o ovário da mulher, não promovendo assim anticoncepção e nem fazendo com que ela pare de sangrar. É muito comum, inclusive, que como um efeito colateral da reposição hormonal, especialmente nos primeiros meses, que a gente tem um aumento do sangramento, o que pode ser um problema para muitas mulheres. Por isso, a gente precisa individualizar. Algumas podem ser que menstruem muito, outras podem ser que menstruem poucos e outras podem ser que mantenham o seu padrão como já vem. Sempre importante lembrar, nessa fase da perimenopausa, as mulheres têm muita irregularidade menstrual e muita irregularidade do ciclo. Então, quando a gente começa a reposição, esse padrão provavelmente se mantenha. Se ela vai ter ciclos curtos ou longos, isso acaba se mantendo. E por isso, quando que vai ser a próxima menstruação é algo que pode ser imprevisível. Como eu falei anteriormente, caso a quantidade de fluxo menstrual seja um problema para essa mulher, sim, a gente pode pensar em alternativas que controlem bem essa menstruação e que façam ela ou parar de sangrar ou sangrar em menor quantidade. Especialmente quando a gente começa uma reposição com estrogênio que tende a aumentar o fluxo menstrual. Agora, a terceira pergunta: será que iniciar a reposição na perimenopausa vai postergar a minha menopausa ou evitar que eu entre na menopausa? A rigor, a gente fala que o nosso ovário foi programado lá no momento do nosso nascimento para começar a funcionar num determinado momento, lá pelos 11, 12, 13 anos, que é quando a gente começa a menstruar, e a parar de funcionar num determinado momento, em média, 51 anos de idade. Acontece que a gente sabe que não é bem assim. Fatores externos podem mudar o curso dessa história. Assim como questões da infância, especialmente obesidade na infância, podem antecipar a menstruação das meninas, existem vários fatores que podem também antecipar a menopausa das mulheres, como é o caso do fumo, do álcool, do consumo de drogas e também de algumas medicações que podem mudar a função ovariana, como é o caso de alguns quimioterápicos que podem sim antecipar a menopausa. Quanto mais tarde uma mulher entra na menopausa,
mais longa deve ser a vida dela. Então, por isso, a gente gostaria muito de identificar algum rejuvenescedor do ovário, alguma coisa que fizesse o ovário funcionar por mais tempo, mas que até o momento a gente não identificou nada. A gente não tem estudos definitivos sobre isso, mas acaba se observando que mulheres que começam reposição hormonal na perimenopausa, elas tendem a ter alguns resgates de ovários e fazer com que a menopausa retarde um pouquinho. Claro, o que a gente precisa alinhar? Eu estou falando em talvez a gente retardar em alguns meses a menopausa dela. Não um resgate que vai manter ela ovulando, manter o ovário dela funcionando por anos. Mas é possível, apesar de a gente ainda não ter estudos definitivos sobre isso, é possível sim que a reposição hormonal, manter os níveis hormonais, manter alguma coisa de hormônio nutrindo esse ovário, seja interessante e postergue um pouquinho a menopausa dessa mulher, o que pode ser interessante pensando em risco cardiovascular, em osso, em longevidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido bem claro e que vocês não tenham medo de começar uma reposição na perimenopausa caso vocês tenham indicação, mas que vocês saibam sim, primeira coisa, ela não garante contracepção. Talvez vocês precisem associar um método contraceptivo. Segunda coisa, só ela não vai fazer vocês pararem de menstruar. Se isso for importante, a gente tem opções que vão fazer a menstruação diminuir ou cessar. E terceira coisa, sim, ela pode ser benéfica para o ovário de vocês e pode manter eles um pouquinho mais. Seria algo muito bom se acontecesse. Espero que eu tenha gostado desse vídeo e até a próxima semana. Beijos!